O meu amado amigo André Luiz de Vitória da Conquista, na Bahia, meu companheiro na aflição e na paciência de Arruxo Ramachia. Ele viu aquele evento que o Edir Macedo fez juntando o seu povo, como se fosse um servo de Deus falando para a igreja. Mas nós conhecemos muito bem o que é um reptiliano habitando na carcaça de um malandro velho, vagabundo, de 50 anos de picaretagem, porque está nos jornais, está nos registros policiais, está nas vítimas, está nas tumbas das pessoas que morreram por causa dele, está nas pessoas que não conseguiram reverter a vasectomia, os que ficaram nos manicômios, com sentimentos de perda, os que perderam milhões, assim como Andressa Urach, aqueles que o processaram. Pois bem, e aí esse ajuntamento recente do gado, o meu amigo André Luiz acompanhou e ele vai falar algo a respeito disso, o que significa isso. E nós sabemos que as eleições estão chegando aí, para presidente, para senadores. Então, esse povo é muito previsível. Povo não, tem a forma de gente, mas por dentro são abutres. É isso aí. A igreja de hoje é uma meretriz. A igreja pura é aquela que está saindo dos templos, que estão adorando da forma que o Messias falou. Quando nós falamos a palavra do Messias, o povo meneia a cabeça, discorda e atira pedras. É impressionante essa prostituta desgraçada. É um tipo assim. Eu fiz uns vídeos aqui, o Tiago Lima, mostrando que o Messias falou que os verdadeiros adoradores não adorariam no templo, em Jerusalém, nem no Monte dos Samaritanos, onde tinha um templo também, mas em espírito e em verdade. E quando o Tiago está falando, sempre usando a palavra do Messias, as pessoas que estão ali, em número de 13, crentes dos templos, eles maneiam a cabeça. Parece que o Messias é um palhaço para eles. Então, para as pessoas me rejeitarem e para as pessoas atirarem pedra, é muito simples. Basta eu, sendo pastor, renunciei a ficar sendo pastor da igreja e eu reparti tudo o que eu recebi da igreja com os pobres. E mais de 10 anos preguei, saí dos púlpitos, não quis mais pregar outro evangelho, senão dizer que ame ao Criador e reparta os bens uns com os outros. Então na igreja evangélica Assembleia de Deus não vai dar. Porque se eu falar vai mexer na economia do pastor. Todo o dinheiro é para ser direcionado a um líder, a um pastor. Para que ele compre seus carros, suas casas de praia, seus iates, seus aviões. Tem de ser isso. Então, sendo assim, José Wellington Bezerra da Costa consegue juntar 250 milhões, consegue comprar um carro de 1 milhão, mas do que adianta? A idade já está avançada e breve vai ouvir o Criador dizendo para ele, tiveste os teus bens em tua vida e outros somente o males, agora eles são consolados e tu atormentado. Se for a Escritura se cumprir, é isso que acontece, né? Pois bem, então a igreja é meretriz, porque meretriz é aquela que vende o amor. O Evangelho é o amor de Deus. Deus amou o mundo, entende? Não é petista nem bolsonaristas, não é o Vasco nem o Flamengo, não, é todos. Por isso que eu não sou partidarista. Ah, você é antipolítico, não sei o que, vá para a baixa da égua. Eu acredito na palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Evangelho. Agora, o que está acontecendo aí, as barganhas, os dinheiros, não é porque eu tenho de fazer um salão, e já para fazer eu preciso de argamassa. Eu tenho de ter arisco, areia, eu preciso ter a cal, preciso ter o cimento, eu preciso ter tijolos, eu preciso ter vergalhões de ferro, eu preciso ter madeiras, eu preciso ter telhas, eu preciso ter brita, eu preciso ter todo o material de construção. Então eu preciso que me ajudem a fazer essa loja que eu vou fazer um registro de empresa, um CNPJ, vou registrá-la, e vou fazer uma ata e um estatuto, e vai estar escrito lá, sem fins lucrativos, mas é só grana, é só dinheiro, o dinheiro é para mim. E eu vou dizer que isso é obra de Deus e que eu sou o pastor de Deus. Aí não dá, porque enquanto faz, pessoas passam fome, passam necessidades. E tem pessoas ricas que têm dinheiro, que ao invés de dar uma cesta básica a um carente, compra semente e fica doando para fazer essas lojas, para fazer esses covis de salteadores. E vai ouvir um dia Jesus dizendo, eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, você não fez nada, aparta-te de mim, maldito, vá para o fogo.
preparado para Satanás e seus anjos, seu infeliz. Ele vai dizer, quando foi que eu te vi assim? Se eu tivesse te visto, o Criador, com os olhos verdes do americano, porque o Messias não era de olhos verdes, e nem tinha a pele branca assim. O Messias dizendo, eu sou o Messias. Ô Jesus, venha almoçar na minha casa, venha comer lagosta, venha comer polvo, venha comer carne de tartaruga, beber água de coco. Porque assim me ofereceram lá em Juritiã, em Acaraú, em Praia. Me trataram como um príncipe, né? Eu, sendo pastor evangélico. Será que hoje, que eu renunciei a ser líder de igreja, ser pastor itinerante, para vir para cá, para falar a verdade aqui, sem pedir dízimo, sem pedir oferta. Mas eu tenho meu Pix porque eu não sou robô. Eu sou ser humano que para viver aqui a gente compra a vida na parede, na prateleira do supermercado, né? E ainda tem uns filhos de Belial que aparecem e dizem, não é para ter o Pix não, não é para ter Pix em você, infeliz, filho de uma égua. Pois então, essa igreja meretriz que está aí eles dizem, olha, eu não vou pegar dinheiro para ajudar a viúva e órfã, e necessitado, e doente, e pobre, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho de pagar as despesas da zeladora, das dependentes do banheiro, e os que limpam o templo, né? E eu tenho de pagar o cantor que vem cantar aqui, é 10 mil reais, e tem um pregador que cobrou 40 mil, no caso o Marco Feliciano, 20 mil ou 40 mil, mas isso ainda ajuda na despesa, que ele vai fazer uma oferta e dividir para nós dois. Quer dizer, mas ao dizer que é para missão em Camboriú, por exemplo, aí as pessoas vão dar com gosto. Mas é para Feliciano e para mim, digamos, o pastor vai fazer isso, né? Então, é uma meretriz. A meretriz é aquela que vende o amor por dinheiro. Essas igrejas aí, elas dizem, ó, você senta no meu banco, você usa a minha luz, a nossa água, você bebe água lá. Isso custa dinheiro, então, servir a Deus aqui é dinheiro. Quer dizer, se você não tem como fazer isso, então, se não tem como pagar, né, não é fiel. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho faz com que o templo é o corpo da pessoa. Não adianta fazer investimento. Nunca Jesus mandou fazer construção nenhuma. E nem disse se ajunta em algum lugar. Isso aí é mentira desses religiosos do sistema e dos seus seguidores, né? Mas deixa eu abreviar aqui. É interessante presenciar que os que mais são carismáticos, alegres, homens de Deus, são os que mais adoram dinheiro. Benihim. Eu pensava que o lance do Benihim era a unção do Espírito Santo, aquela unção que o povo caía na unção, era isso. Mas aí se tornou o pastor mais bilionário dos Estados Unidos. A mansão dele, nem o presidente americano tem uma mansão daquela, um conjunto conglomerado, uma mansão, um palácio de Tony Stark, do Homem de Ferro. E aí tudo era grana, cara. Morre Cerula, eu via nos jornais milagres, eu pensei, mas o cara trazia 100 homens. Os homens de dia, aqui pro Brasil, 100 homens, segundo o Caio Fábio. De dia estavam de pé, de noite estavam sentados em cadeiras de roda para ele curar, veja. E o negócio era grana. Aí foi lá no Silas Malafaia, ungindo a Bíblia, para entregar essa Bíblia pelo preço de 700 reais. Isso há anos atrás, era uma fortuna, viu? Para receber a bênção de Deus. Morre Cerula. Ketley Kuhlman e todos eles, né? Eu pensei que era a unção de Deus, não é? São todos cafetões que trabalham com prostituição. São todos malditos, segundo Jesus disse. Como escapareis da condenação do inferno, Mateus 23 para eles, viu? Mateus 23. Então, os que mais são animadinhos, por exemplo, o que no Brasil se inspirava no Benihim, no Benihuim, né? Era o Marco Feliciano. Aí foi o cara que, jovem, tirou somas avultadas de dinheiro usando o nome dos Gideões para a própria família Cisino, levaram a consagração dele, o bacharelado de teologia, pouco tempo, segundo os pastores lá, poucos meses, e ainda hoje o cara consegue arrancar bastante grana. Aí se tornou um pregador cativo da casa. E aí chegou a cobrar 40 mil para vir no Ceará. Andava com um lençol dizendo que era oferta para os Gideões. E era para ele mesmo. Então ele repartia com o líder, porque os que me convidaram falaram essas coisas desse tipo. O que fez? Teve popularidade? Foi ser deputado. Deputado para apoiar o quê? Para ajudar a se importar com pessoas carentes? Não. Deputado para juntar milhões, para estar do lado de quem for forte. Pablo Marçal é uma figura? É. Marco Feliciano vai estar lá do lado dele. Miguel Oliveira é uma figura famosa? É. Marco Feliciano vai estar do lado dele. Michel Temer é o cão, é um vampiro. Mas é o presidente? É. Marco Feliciano vai estar do lado dele lá.
Quem mais? Qualquer um, cara. Qualquer um pode ser um maçom dentro da loja. Ele vai estar do lado e vai dizer, estamos juntos e misturados. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é prostituição espiritual, né? Então, hoje não, desde o início da igreja protestante no Brasil, ensinam a Bíblia como livro de marketing. Não tem nada a ver com a mensagem da cruz. Que Deus enviou o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é mensagem de salvação. Transformaram em quê? Não, eu vou falar de Abraão, que foi muito rico em prata e ouro. Eu vou falar de Jó, que Jó, ele teve muitas riquezas, perdeu tudo e ganhou o dobro. Eu vou falar de quem diz Salomão, que Salomão foi o cara mais rico, que recebia toneladas de ouro todo ano e tinha mais mulheres. Eu vou falar daquilo lá. E é isso. E Jesus é o que para você? Jesus disse que não veio abolir a lei, ele veio cumprir e cumpriu. Não tem mais lei, agora é graça. Mudou. Vocês estão entendendo ou não? Mudou. Agora é graça. E aí o escritor de Hebreus disse, não deixa a congregação da graça pela da lei. Não tem nada a ver com o templo, está dizendo para não deixar a graça pela lei. E ainda os irresponsáveis dizem que está falando de um templo, de um local, que não é, né? Que ali não é. A verdade é essa, não dá para servir a dois senhores. Tem-se de escolher a quem servir. Para você servir o dinheiro, você tem de administrar o dinheiro, você tem de gerar mais dinheiro, você tem de usar a sua mente, o seu corpo, a sua capacidade 100% para isso. Tem de abandonar os filhos, paga alguém para cuidar dos filhos, supre, dá presente para eles quando demorar, né? Tem de dizer à mulher que não vai faltar dinheiro para ela não trocar por outro que tenha mais dinheiro, né? Mas não vai ter muito tempo com mulher, não vai ter tempo para empatia, para amor, não tem de fechar os olhos para os carentes, os necessitados. Pelo contrário, se for líder de igreja, tem de arrancar dos necessitados, tem de botar eles em emprego em alguma coisa para usá-los como gado, para usar a sua energia para gerar dinheiro para eles, entende? Então, esses líderes que temos aqui no Brasil, eles servem ao dinheiro, não é o Messias, com certeza. Jesus falou que o maior deveria servir aos menores. Vocês imaginam o Edir Macedo da vida, ele usando a caixa crânica dele, desde jovem, para trabalhar e ter equipes de cientistas pesquisando, pagos por ele, pelo bilionário Edir Macedo, para oferecer cura para pessoas paralíticos, por exemplo, oferecendo cirurgia para os olhos dos cegos. Já pensou? Ele gerando, igual o Silvio Santos, gerando dinheiro e pegando dinheiro para oferecer cirurgia nos olhos dos cegos e para pagar cientistas para fazer a cura para o câncer, que a Organização Mundial de Saúde tem, mas é criminosa e não quer desempregar os empregados deles e não quer deixar de vender os seus produtos farmacêuticos, né? Imagina toda a inteligência do Edir Macedo, que fundou há 10 anos atrás 103 empresas com outros sócios dele, inclusive banco, para guardar tanto dinheiro que ele arranca dos pobres, das pessoas. Imagina ele usar essa capacidade que ele tem, se ele tivesse usado, igual Nikola Tesla, para ajudar a humanidade, dava para cuidar. Não havia no Brasil pessoas pobres, todo mundo era abastecido. O Valdemiro podia fazer a mesma coisa, digamos, né? Era pedir que os que têm muito doassem para os que têm menos e repartissem. R.R. Soares também, a Assembleia de Deus, a Universal, a Madureira, todas elas. O mundo seria maravilhoso. O Brasil seria riquíssimo, mas todos os anos movem bilhões e até trilhões. Riquezas, tesouros divididos entre pastores e políticos, só isso. São poucos que pegam toda a riqueza do país, e o país continental, gigante, padece, com pessoas pobres e necessitadas, embrutecidas e bestializadas, com os cérebros sequestrados. E esses homens são deuses. E aí quando junta, quando Lauriette é cantora famosa dos Gideões e vai ser deputada, e quando Mara Lima é cantora dos Gideões famosa e vai ser deputada, e quando Marco Feliciano é pregador dos Gideões e vai ser deputado, e quando Abílio Santana, é porque ele era suplente de deputado, ele trabalhou como deputado, o deputado morreu, ele assumiu, mas depois de 4 anos não tinha como assumir. Uma topeira braba que era, muito ignorante, muito arrogante, não tinha como ficar lá. Aí imagina, os caras que têm o poder religioso e o poder político junto, pronto, acabou. É só o falso profeta e os anticristos trabalhando, não tem nada com o Messias aí.
É simplesmente Herodes, Pilatos e Anás e Caifás juntos, é só isso. Vocês viram Jesus ligados com Pilatos, com Herodes, o Anás, o Caifás, o César? Não. E a igreja dele era diferente daquele tempo de tudo que tinha lá. Mas esses cães gulosos, safados, não têm vergonha de iludir as pessoas, manipulando a escritura, mentindo, dizendo que aquele templo, que Jesus quase foi morto lá e alguns outros foram, é como se fosse a igreja de Jesus ali. E que eles pegam a tradução, que Jesus todos os dias estava em frente ao templo, no alpendre, na parte de fora, porque 2 vezes quando entrou tentaram matá-lo. Estava ali, aí eles dizem que todo dia estava pregando no templo como se estivesse lá dentro, como se fosse igreja. É impressionante a cara de pau dos próprios tradutores. Porque não diz que ele estava lá no alpendre, lá fora, e que não podia passar para dentro, porque na hora que passasse ele estava arranjando os dentes e pegava. Mas é tudo assim, sabe? É tudo manipulado, é dessa forma que domina esse bando de gado, né? Gente, vou dar só um toque aqui para vocês. De todas as riquezas que existem, eu tenho certeza que a riqueza de verdade é a vida eterna. E que, segundo a Escritura, foi para isso que Jesus se sacrificou, para dar vida eterna. Não foi para ensinar como viver bem na terra. Quem quiser viver bem é só trabalhar. É só encontrar formas de trabalho, de negócio. E não tem nada a ver com o Evangelho. Para concluir, Jesus falou que de todos os dos que nasceram de mulher, não ouvi ninguém maior do que João Batista, contrariando um Deus falso que apareceu para Salomão, Salomão pedindo sabedoria a Deus, mas quem apareceu para ele, infelizmente, foi um Deus numa nuvem escura, e disse que antes dele e depois dele não haveria ninguém maior do que ele. Mas quando Jesus chegou, já disse, eu sou maior do que Salomão e maior do que o templo, provando que aquele Deus que falou para Salomão não era o verdadeiro, era o falso. Que aquilo que Natã falou para Davi, que Davi não iria fazer um templo porque para Deus que ele era um homem de sangue. Na verdade, que ele fosse de sangue ou não ia fazer templo. Que na verdade, Deus da descendência de Davi faria uma habitação para si. E fez. Da descendência de Davi veio o Messias foi a habitação de Deus na terra. Foi isso. Agora templo não. Quando ele olhou, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E já falou que ia cair, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, eu digo que se esses líderes de hoje fossem crentes, eles escolheriam a quem servir. Se serviria na antiga aliança, que tinha promessas, que tinha bênçãos materiais, ou a nova aliança, que é renunciar tudo pela vida eterna. Mas eles não são crentes para escolher, para fazer essa escolha. E aí eu digo o seguinte, Jesus falou que quem não renunciasse à vida, não teria vida eterna. A vida como nós conhecemos, se a tua riqueza atrapalha a tua vida eterna, é melhor ser pobre para com os homens e ser rico para com Deus, porque aqui é passageiro. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não minam e roubam, e onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então o teu coração está no Messias, está na vida eterna, ou está nos bens materiais? Bom, eu renunciei, ser rei aqui nessa terra, ser líder de igreja, entreguei a igreja de mãos beijadas, deixei de estar nos púlpitos e vim aqui trabalhar com as minhas mãos. Eu trabalho com artes, desenhos, que aparece vagabundo da fé que permeia por esses chiqueiros religiosos aí, e chega aqui dizendo quem eu sou e quem eu fui, o que eu fiz, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, e diz, vai estudar mais, vai, e fala um monte de coisa. Aí eu vejo que esses porcos aí, de Gadara, eles estão nesses templos aí, eu não vou mais falar, dar o que é santo a cães e nem lançar pérolas aos porcos. Eu fico aqui no canal abridamente despertando a mente das pessoas. Então é isso. Ouça o que diz o meu amigo André Luiz. Diga nos comentários o que vocês acham. Forte abraço, estamos juntos. De explicar o porquê desse cidadão aí, desse demônio, está fazendo esses moveres aí de uns 20 dias para cá. Vamos lá. Primeira coisa, fazer o censo. O que é o censo? Ajuntar o seu gado eleitoral. Ele é um homem que está atrelado à política. Dinheiro e política, grana e política.
exatamente o que colocou Cristo, nosso Salvador, na cruz do Calvário. Esses homens são assassinos. Eles matam e morrem pela glória e pela política. Então ele está fazendo um censo, porque já está chegando as eleições. Esse daqui, como dizia minha mãe, é irmão desse. Não tem otário mais não, viu? Então ele está fazendo grande agrupamento para fazer o censo, para saber qual é o gado eleitoral dele, para ganhar dinheiro junto com o sistema político. Político. Esses homens vendem a alma até da mãe deles, se possível, por causa de grana. Não tem amor coisa nenhuma. Eles não conhecem Jesus. Então ele está fazendo esse movimento político. E financeiro também, porque está sofrendo algumas perdas. Muita gente está abrindo o olho e vazando desse sistema. Então ele está fazendo esse movimento aí para enganar os que já estão enganados e fazer com que o seu gado esteja cada vez mais nas mãos dele, não nas mãos de Cristo. Esses homens não colocam ninguém aos pés de Cristo. Aquela cruz de plástico fedorenta que coloca lá no meio do estádio, aquilo custou dinheiro e nada tem a ver com a cruz do nosso Messias. A cruz do nosso Messias foi a ignomia que ele levou sobre os seus ombros para que hoje nós fôssemos livres, libertos de toda a escravidão e toda a mentira. Forte abraço. A lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? Very simple. It takes a lot of money to do what we do. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. They received their sight. It stands to reason that they are no longer blind. Que era repleta de justiça, agora é uma meretriz. A vaccination is coming in. Yes. Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! É uma casa de orações! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Casa é a igreja mais animada do Brasil. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. O chamado Evangelho da Prosperidade é uma linha de pensamento dentro do cristianismo contemporâneo que associa a fé, obediência e contribuição financeira à obtenção de bênçãos materiais. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Destaca e me devolva. Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador.
A base dessa ideia é relativamente simples: acreditar, declarar positivamente, contribuir, especialmente com dízimos e ofertas, e, em troca, esperar retorno concreto na vida. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 or more. Como enriquecer segundo a Bíblia. E que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Dentro desta visão, a prosperidade não é apenas um resultado possível, ela passa a ser interpretada como um sinal de aprovação divina. Ou seja, se você está prosperando, Deus está te abençoando. Se você não está, algo está errado na sua fé. Para a teologia da prosperidade, o que importa realmente é a sua obra. Ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes. Ao longo das últimas décadas, surgiram líderes religiosos que acumularam fortunas significativas, vivendo em padrões muito distantes da realidade da maioria dos fiéis. Alguns nomes conhecidos no Brasil estão frequentemente no centro desse debate, não apenas pelo patrimônio, mas pelo modelo de funcionamento das instituições que lideram. O espaço que antes era exclusivamente voltado à contemplação espiritual, à reflexão e à busca por sentido, começou a incorporar elementos cada vez mais próximos do universo corporativo e do desenvolvimento pessoal. Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar. Hoje não é incomum encontrar igrejas que oferecem palestras inteiramente focadas em sucesso financeiro, crescimento profissional e mentalidade de prosperidade, utilizando uma linguagem que mistura princípios religiosos com conceitos típicos de produtividade, liderança e até mesmo coaching. O mundo do coach tem sido bom em motivar as pessoas a alcançarem resultados, mas se não apresentar a Cristo, vão para o inferno com resultados extraordinários. Tudo que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode servir dois mundos. Deus e o dinheiro. Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. Essa mudança não é necessariamente simples de interpretar, porque ao mesmo tempo em que pode ajudar pessoas a se organizarem, saírem de situações difíceis e desenvolverem confiança, também levanta uma questão profunda sobre os limites entre fé e utilidade prática. É fato que a Bíblia não condena a riqueza em si mesma como um pecado intrínseco. Nas narrativas do Antigo Testamento, encontramos figuras centrais da fé que foram abençoadas com imensa prosperidade material. E essa abundância era frequentemente interpretada como um sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Abraão, chamado de amigo de Deus, era muito rico em gado, prata e ouro, conforme Gênesis 13.
Isaque semeou em terra de filisteus e colheu 100 por 1, tornando-se tão poderoso que os filisteus o invejavam, como registrado em Gênesis 26. Jó, antes da provação, era o maior de todos os homens do Oriente em possessões, e após sua restauração, recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Salomão, ao pedir a sabedoria a Deus, recebeu como acréscimo riquezas e honra tão grandes que sua glória se tornou lendária entre as nações. Com a chegada de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias e o ápice da revelação divina, ocorre uma reconfiguração radical e definitiva sobre o significado de prosperidade. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. E nesse cumprimento, o que era figura e sombra no Antigo Testamento dá lugar à realidade plena do reino dos céus. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. Em Mateus 6 ele ordena: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, Jesus não surge como uma administração prudente dos bens materiais, como algo neutro. Ele estabelece uma incompatibilidade de direções. O coração não pode estar dividido entre o reino dos céus e os tesouros terrenos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai, quero compartilhar minha alegria com o Senhor. Os nossos tesouros estão no céu, Pai, não aqui na terra. Não seja escravo disso. Jogue tudo fora! Liberte-se! Em Lucas 14, a exigência se universaliza. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra grega ali utilizada é apotossamai. Ela carrega o sentido de despedir-se, abandonar, deixar para trás sem volta.
Jesus fala literalmente sobre desapego radical como condição para segui-lo. Essa mudança de paradigma é tão profunda porque o próprio Jesus personifica esse desapego. Ele, sendo dono de toda a criação, fez-se pobre para que, pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos espiritualmente. Durante seu ministério terreno, ele não teve onde reclinar a cabeça. Dependeu da providência de mulheres que o serviam com seus bens, e sua única herança material foi a túnica que os soldados sortearam sob a cruz. Diferentemente dos patriarcas do Antigo Testamento, Jesus não acumulou terras, gado ou ouro. Ele ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens e advertiu contra a avareza com a mesma severidade com que condenava a hipocrisia religiosa. O rei, que foi maior que Salomão, para alguns o próprio Deus encarnado, nasce pobre em uma manjedoura, o nascimento humilde de um Deus. Para o cristão que lê os evangelhos sem filtros ideológicos, fica evidente que Jesus não vem ensinar um caminho para o enriquecimento terreno, mas para o esvaziamento de si mesmo e a dependência total do Pai. Um dos elementos mais contundentes nessa reconfiguração dos valores do reino é a maneira como Jesus tratou a figura de João Batista. João era o último dos profetas do Antigo Testamento e a ponte para a Nova Aliança, vivendo no deserto, vestido com roupas grosseiras de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não possuía propriedades, não tinha posição social reconhecida pelas elites religiosas de Jerusalém, e sua aparência contrastava radicalmente com os líderes que se vestiam com roupas finas e viviam nos palácios. No entanto, ao falar sobre João, Jesus fez a declaração mais surpreendente sobre a grandeza dos olhos de Deus. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém foi como João. Ninguém. Olha, de Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira. As pessoas que você acha mais extraordinárias, como por exemplo Enoque,